Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Josemar Felipe, sou técnico de manutenção de aeronaves. Nos momentos vagos tenho como hobby ser um piloto virtual. No vídeo de hoje eu tenho como objetivo aí compartilhar um conhecimento adquirido na operação do Boeing 737 da PMDG e eu gostaria de mostrar para vocês qual é o processo de inicialização dessa aeronave, que pode ser feita de duas formas, básicas ali. Então, se você tem essa curiosidade, venha comigo. Muito bem, pessoal, então nós estamos aí com o nosso Boeing 737, com a pintura da Gol, estamos no solo de Salvador, e eu coloquei justamente o horário da noite para podermos, assim, nesse tutorial inicial, mostrar algumas particularidades com respeito à inicialização da aeronave em uma operação noturna, como por exemplo a questão de iluminação. Tá bom? Então, se nós podemos aqui observar, ela está completamente desligada. E aí nós vamos voltar aqui para o nosso cockpit. Normalmente o mecânico é o responsável por ligar e desligar a aeronave. E nesse caso ele realmente se depara com uma situação assim, totalmente no escuro. Se você tiver aí com o seu simulador devidamente configurado, você pode apertar a tecla L. E aí, com o auxílio de uma lanterna, que é exatamente isso que vai simular aqui agora, nós temos o foco de uma lanterna. E daí, nós podemos então pressionar a tecla Ctrl 6, olhar para cima lá no Overhead Panel. E nessa parte superior aqui, nós vamos observar que está escrito bateria. A bateria é o princípio do circuito elétrico do Boeing 737. Então nós colocamos aqui bateria para on, fechamos a guarda. Nesse momento observamos que alguns circuitos essenciais já estão sendo alimentados pela bateria, chamado barra quente, da aeronave. Então, voltando aqui, já temos uma certa iluminação. E lá no nosso computador de voo, aqui, nós temos a primeira opção para poder completar o circuito de inicialização dessa aeronave. Nesse momento, ela está parcialmente energizada, está sendo energizada aqui apenas o circuito com a alimentação da bateria. Só que a bateria é uma fonte limitada. Ela nesse momento está sendo descarregada. Então, para que a gente não venha assim descarregar a nossa bateria, e esse simulador simula isso, se eu ficar muito tempo aqui sem ter uma outra fonte de energia, a nossa bateria ela vai se esgotar. Então vamos então ali para o nosso computador de voo. E nesse momento a gente vai optar por uma outra fonte de energia, no caso uma fonte alternada. E nesse momento nós podemos aqui vir em FS Actions, Ground Services, e observe que temos a opção aqui de Ground Power Request. Nesse momento a gente vai estar pedindo para o pessoal de solo trazer
o nosso gerador de solo para poder energizar a nossa aeronave. Se você observar aqui do lado de fora, nós não temos nenhum gerador, nenhuma unidade auxiliar de força. Então vamos pedir para trazer aqui para nós sairmos da bateria, né? Não descarregarmos a nossa bateria. Vamos solicitar aqui. Vamos lá fora. Observe nesse momento que nosso gerador já chegou aqui. Nesse momento, olha, já foi puxado o cabo. Tá aqui no receptáculo da nossa aeronave. Nesse momento, lá no nosso overhead panel, apertando o Ctrl 6, nós vamos observar que essa lâmpada aqui, ó, do ground power, ela acendeu dizendo que está disponível. Porém, precisamos pressionar essa switch, habilitar ela, para podermos assim energizar os barramentos com a energia alternada do nosso gerador de solo. Vamos clicar aqui fazer isso e observe que já uma outra parte do circuito da aeronave já está sendo alimentada do nosso gerador, tá? Então aqui nós podemos agora usar esses potenciômetros para iluminar melhor, né, os nossos painéis e sistemas, para poder assim facilitar a nossa visualização. Dessa mesma forma, podemos fazer isso tanto nessa parte frontal aqui, como também no nosso piano de manetes. Então, temos aqui esses potenciômetros, girando ele sentido horário. Vamos aumentar aqui a iluminação em cada um desses pontos. Naturalmente, aqueles potenciômetros ali atrás ficaria difícil visualizarmos, então temos esse recurso aqui de baixar o manche. Na realidade isso não acontece, né? Naturalmente. Mas daí podemos aumentar aqui os potenciômetros para aumentar ou diminuir o brilho em cada uma dessas telas DU. Como também, girando o potenciômetro aqui, aumentar o brilho do painel. Apertar aqui para subir. Observem que nesse momento já temos uma boa iluminação na nossa aeronave. Eu não preciso mais daquele foco da lanterna inicial. Posso pressionar o L e esse foco da lanterna vai sair. O meu lado, o lado esquerdo que eu estou operando, tá uma boa iluminação, porém do lado do copiloto está um tanto escuro. Podemos assim girar também o potenciômetro do lado de lá e assim aumentar o brilho também do lado do nosso colega, certo? Muito bem, pessoal. Então estamos aí com a nossa aeronave já energizada. Então eu voltei aqui para o ponto onde nós ligamos a nossa bateria, né? Então ao ligar, nós alimentamos aí uma parte da nossa aeronave com a energia limitada da bateria. Nesse momento estamos descarregando a nossa bateria. Estamos aí no solo de Salvador e observe que nesse momento nós não temos disponível aí a nossa GPU, nosso gerador de solo. Então nesse caso, como é que nós podemos então ligar a aeronave de forma completa? Será que tem uma outra solução? A resposta é sim. Como é que nós podemos fazer isso então? Os Boeings 737, na família 737, dispõem de um dispositivo aqui atrás na cauda, chamada de APU, Auxiliary Power Unit, que é uma unidade de força elétrica, como também pneumática. Então, parte elétrica nós podemos utilizar aqui agora para energizar a aeronave com circuito alternado, corrente alternada. E também, quando essa APU está funcionando, podemos assim gerar pressão pneumática para poder dar partida dos nossos motores. Vale lembrar que o APU ele utiliza o combustível de aviação, o mesmo combustível que é utilizado aí pelos motores, que é o querosene de aviação ou o Jet A1,
tá? Como ele é um combustível mais caro que o combustível utilizado por uma GPU, um gerador de solo que utiliza um combustível diesel, as companhias aéreas dão preferência sim para que seja utilizado a GPU, né? No caso quando a aeronave estiver em solo, a utilizar apenas a APU no momento aí que a aeronave for dar partida para decolagem, né? Então vamos, nesse caso, como não temos a GPU disponível, vamos dar partida utilizando aí a APU, tá bom? Então voltando aqui para o nosso cockpit, observe esse sonzinho, esse sinal está indicando que a aeronave está com a bateria descarregando. Vamos lá então. Observem que para dar partida do nosso APU, nós precisamos checar se ela está em condições de entrar em operação. Para fazer isso, nós precisamos fazer o chamado teste de fogo, que nada mais é do que nós checarmos se os elementos sensitivos, né, que estão lá no APU, os sensores, eles estão aptos para checar, para identificar se a temperatura dos gases de escapamento subir muito alto, ele dá a indicação correta para nós que está pegando fogo, né? Então, para daí nós podemos tomar uma ação. Como é que nós podemos então checar se o sistema de teste de fogo, detecção de fogo está operando? Você pressionando Ctrl 5, ele vem aqui para frente do piano de manetes e daí podemos fazer um teste com a visibilidade melhor. Então observem que temos aqui a opção teste, tá? Vamos fazer o primeiro teste. Luzes acenderam, estão ok, apenas luminoso. E agora vamos ouvir um sinal luminoso e também aural. Pressiona. Ok. Então observamos aí que o punho de fogo do motor 1, APU, e motor 2 acenderam, dando a indicação que os sensores estão operando. Mas não adianta termos a indicação, né, numa situação real, e não sabermos se as garrafas de extinção de fogo estão aptas a operar, estão carregadas. Como é que nós podemos então checar nesse momento? Nós podemos fazer isso através desse outro teste aqui, ó. Essas três lâmpadas verdes, elas quando acendem, indicam para nós que as garrafas estão devidamente carregadas. Então, vamos fazer isso agora. Olha só. Então, sistema 1, ok. Sistema 2, ok. Então, nesse caso aqui, se a nossa APU, no momento da partida, ela desse indicação de fogo, tendo a certeza que a garrafa lá do APU de extinção está carregada, poderemos com o punho de fogo girar e disparar a garrafa de extinção naturalmente nesse processo. O nosso FADEC também, ele monitora, né, que é o computador que monitora os parâmetros da partida do APU. Ele percebendo uma partida quente, ele naturalmente cortaria o combustível para que o APU parasse e daí a gente disparasse a garrafa de extinção de incêndio. Como também aqui no nosso overhead panel, no momento da partida, eu monitoro. Se eu percebo que ela está chegando no limite dos gases de escapamento, para preservar ela, eu posso chegar e cortar através dessa switch. Então, tanto o mecânico, o piloto, ele deve monitorar a partida do IGT, como também ele pode cortar por aqui e não apenas deixar com que o FADEC, que é o computador, monitore isso e corte automaticamente. E logo em seguida ele pode, tendo a indicação de fogo, cortar ali através do punho de fogo e disparar a garrafa. Vamos então ligar o nosso APU.
EGT subindo. Olha, foi lá em cima, em torno de 700 e poucos graus. Estabilizou. Tá descendo. Muito bem. Vai estabilizar agora na operação normal. Observe que os gases de escapamento aqui, ó, já está indicando a operação. Esse tempo de demora na partida é justamente porque essa portinha lateral ela está abrindo para poder dar passagem de ar aqui, ó, no sistema do compressor do APU e depois a exaustão. Olha lá, nosso EGT do APU já estabilizou e aí ele acendeu essa luz aqui, ó, APU GEN, ou seja, o gerador do APU está disponível para alimentar o barramento. Como é que podemos fazer isso agora? Switches aqui, ó, 1 e 2. Olha só, os sistemas agora estão alimentados. Então aí, pessoal, essa é a partida, né, que podemos iniciar a nossa aeronave. Mostrei aí para vocês como podemos fazer isso utilizando um gerador de solo, como também nesse momento a nossa APU. E daí agora a mesma configuração, né? Ajustar a iluminação através dos potenciômetros. Aí ele vai acender, melhorar a iluminação tanto dos displays como também dos devidos painéis. Então esse ajuste é feito de acordo com a preferência, né, do piloto, tanto do lado do comandante como do lado do copiloto é feito. Então aí está nossa aeronave no momento devidamente energizada, nossa APU operando. Muito bem, só que observem que precisamos melhorar essa iluminação também para poder entregar assim para a tripulação ou quando o piloto ele desce, né, para poder fazer inspeção externa. O que é feito? Logo light liga e também nós normalmente utilizamos aqui uma lâmpada chamada wing para poder iluminar a região do motor, como também de asa para poder auxiliar nessa inspeção. Vamos fazer isso apertando aqui Ctrl 6. Nessa parte aqui de iluminação, já estamos com as nossas luzes de navegação em standby. E aqui nós vamos colocar logo on e wing on. Vamos então lá para a parte externa. E olha só, a wing acendeu, iluminando um pouco melhor a região do motor, como também inspeção para a asa e a nossa logo aqui, olha só, acesa de um lado e do outro. Então, pessoal, basicamente esse é o princípio, né, da inicialização aí de um Boeing 737, sistemas elétricos, tanto através da bateria como também passando aí ou pela GPU ou então pela APU. Esse é o tutorial, né, que eu decidi fazer para auxiliar o pessoal que está iniciando nesse hobby de aviação virtual e conhecer um pouco melhor essa aeronave fantástica, né, que é o Boeing 737. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo que foi dito aqui, você pode então se inscrever aí no nosso canal, pode comentar, né, o que você achou, como também compartilhar, e certamente vai poder assim nos ajudar com o crescimento dessa comunidade que tem como objetivo fazer amigos e compartilhar um conhecimento que todos nós temos, que é a aviação, tá bom? No próximo tutorial tenho como objetivo partir desse ponto, a aeronave ligada, e daí como nós podemos então configurar uma navegação de um ponto A ao ponto B. Espero vocês, um forte abraço.